Gente, pelo amor a algumas pessoas que seguem minhas redes sociais, muitos me seguem mesmo que não me entendem. Eu tento explicar, mas tem muitas pessoas que não me entendem. Mas ok. Paciência. Então, eu estou aqui num lugar que é frio. A estação aqui onde eu estou é o contrário do Brasil. Então, nós estamos no inverno. Mas vamos lá. Ó, só você ter ideia, ainda vai dar 6 horas da tarde. Ó, já está tudo escuro. Ó. E ainda vai dar 6 horas da tarde, por quê? Porque inverno é assim, escurece cedo. Verão escurece depois das 8. Inverno escurece depois das 5. Só pra você ver como que é a diferença daqui, né? Mas ok. Como eu sempre uso essa frase. Vem conosco, Jesus. Vem comigo. Na realidade, vem comigo. Eu tô andando aqui. Desci do ônibus, tô andando. Então, gente, como eu disse, eu sou uma pessoa normal. Embora algumas pessoas achem que eu sou meia doida. A minha vida dá mais que um livro. Mas louvado seja o nome do Senhor que nos escolhe, né? Então, ali é o farol, ali atrás o reflexo, fica vermelho assim. Então, gente, pelo amor que eu tenho àqueles que me seguem, mesmo que não me entendem, tem os tem os seguidores do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, do Facebook, Messenger. Eu não tenho mais rede social, gente, porque essas basta, eu não tenho mais condição. O YouTube, basta, essas basta. Tem gente que fala, porque você não faz um canal naquela, não abre uma conta naquela. Não, chega. Basta, eu já tenho muita já para me administrar. Então, eu uso as principais redes, como Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, Messenger, que já é bastança, né? Já é muito. Então, eu sei que muita gente discorda de mim. Nas minhas redes sociais, por exemplo, Facebook e YouTube, tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas que me seguem, tem pessoas que não creem em nada e me seguem. Eu não faço assim, exclusivo para fulano, para cicrano. Não. Eu quero alcançar, com a graça de Deus me usar, aquelas pessoas que estão na igreja, mas não está desesperada, não sabe o que fazer da vida. Eu já tive assim muitas vezes na igreja, mas sem saber o que fazer da vida. Muitas vezes. Ok? Muitas e muitas vezes. Eu tive na igreja. E aqui, quando eu falo tá na igreja desesperado sem saber o que fazer da vida, qualquer igreja que você possa imaginar. Não, tem que ir pro judaísmo. Vocês acham que no judaísmo todo mundo não tem problema, não, é? Vocês acham que ali tem até ateu no meio deles? Você não sabia, não? Você precisa conhecer um pouco de história. Ok? Nós temos que ir para aquela região lá, A, B, C. Gente, você pode ir para qualquer igreja que você conhece. Pode ser católica ou protestante, de todos os ramos, que tem um monte de ramo protestante. Católica tem alguns já. Brasil é cheio de inventar coisa. Tem uns católicos brasileiros aí também, mas o número é pouco. O número de protestante evangélico é diferente. É 1000 vezes mais que a católica é diferente. Porque todo dia uma pessoa foi querer justificar isso na internet. Mas enfim, não dá para justificar essas coisas, gente. Vamos reconhecer a verdade. Deixa Deus ser Deus. O final desse tempo está chegando. A igreja de Cristo vai ter que se unir em uma só. Se ela não quer, porque se acha melhor que os outros, gente, pode prestar atenção. Tá, a rua aqui está meio escura, ó. Deixa eu virar. A rua aqui está meio escura. Mas tá tranquilo ali, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Ali atrás tem a luz.
Ó, aqui, graças a Deus, é tranquilo, eu não tenho medo de andar aqui, graças a Deus. Isso aqui, ó, você vê, ó, aquele negócio verde ali, ele vai abaixar, daqui a pouco ele vai abaixar, porque é pra não entrar carro nessa área. Só entrar os moradores, ok? Deus seja louvado, aleluia, amém. Quem mora por aqui é minha filha. Fim de semana eu passo na casa dela. Então, Deus seja louvado. Então, gente, eu vim aqui, eu gosto sempre de estar conversando com vocês das redes sociais, ok? Tentando explicar. Eu sei que tem muita gente que não está me entendendo mais. Alguns não falam nada por respeito. Mas não se preocupe, não. Tá tudo no controle do Pai Eterno. Então, gente, ó. Aqui tô debaixo da luz, por isso tá clarinho, ok? Eu nasci na roça, Bahia, na roça, com parteira. Eu sou a filha mais velha da minha mãe. Eu sou o segundo filho da minha mãe, porque o primeiro morreu. Mas quando eu nasci já não tinha mais. Então eu acabei ficando a primeira, mas minha mãe já tinha tido um filho homem e morreu. E depois de mim veio um monte de irmãs, mulher e também homem. Mas veio mais mulher. Ó, de 11 filhos da minha mãe, 12, mas o primeiro morreu. Desses outros 11 que nasceram, 2 é homem e 9 é mulher. Mulherada, né? Mas como morreu 3 mulheres morreram, então hoje tem 6 vivas. E não tem tu, vai tu mesmo. Então, a minha mãe com tanto filho não dava para ela tomar conta de tudo, fazer tudo. Meu pai só vivia em São Paulo, tendo que trabalhar para ganhar um dinheirinho para mandar para Bahia e também para ele gastar em São Paulo, né? E durante 15 anos, às vezes o meu pai ia lá, às vezes voltava, às vezes ele demorava mais, às vezes ele... Poucas vezes ele ficou na Bahia. Então, aí, ó, cheguei de novo na outra luz aqui. Aí, o meu pai acabou sem querer, ele acabou fazendo outra família em São Paulo, né? Não estou dizendo construindo, porque aquilo não era uma construção, foi quase que uma obrigação mesmo. E aí, mas a primeira esposa dele estava na Bahia, que era minha mãe com tantos filhos, pela misericórdia de Deus, e ele foi buscar nós. E mesmo meu pai, assim, com a vida, sem saber o que fazer da vida, ele comprou uma Bíblia, e quando foi buscar nós na Bahia, ele chegou lá com a Bíblia. E a gente ficou contente, né? Nossa, meu pai com uma Bíblia, a gente nem nunca tinha visto Bíblia na frente, gente, porque lá a gente era da roça. A gente só ia no sábado, na feira, e na feira tinha a missa. No sábado, na igreja católica. A gente só conhecia a igreja católica, ia na missa no sábado. Quando a gente ia no sábado, às vezes nem dava para ir. Ok? E eu fui criada assim, a mais velha, lá da Bahia, com 12 anos, 11 anos, 11, 12, eu já ajudava a minha mãe. Aliás, acho que eu sempre ajudei, né? Mas que eu lembro assim, mais assim, de eu sair para fazer coisas fora, de fazer compra, de pegar caminhão. Só Deus na minha vida. E eu nunca fui aquela moça grande. As meninas da minha idade eram tudo grandona e eu era sempre aquela mais baixinha. Ok? Então, até os 15 anos eu ia lá na igreja católica, não conhecia outra religião. Tinha lá essas religiões que mexem
Eu não sei nem que tipo é aquele, gente. Eu sei que tinha aqueles lá que mexe com um espiritualista daquele outro lado lá. Não quero citar nome aqui, não. E aí, aquele povo da roça ali, eles ficavam assim. Eles eram católicos, ia na igreja quando dava. E quando eles precisavam de uma coisa rápido, eles iam lá naqueles espiritualistas. Porque todo mundo quer saber, todo mundo quer adivinhar as coisas, né? Enfim, mas resolver que era bom, nada se resolvia, né? Enfim. Na igreja católica eu sei que a minha mãe falava. Minha mãe falava, Helena, você tem 3 madrinhas. Você foi batizada, consagrada e crismada. E a minha mãe falava assim para mim, só você tem as 3 coisas. Minha mãe falava, só você tem as 3 coisas. Eu lembro, gente. Minhas irmãs mais novas não me entendem, mas eu lembro. Alguma das minhas irmãs só foi batizada na igreja católica e mais nada. Só a última irmã minha, que é a mais nova toda, que nem na igreja católica foi batizada, porque aí a gente já era da igreja evangélica, já não deixou. Mas foi nós que decidimos, foi nem meu pai e minha mãe. Que agora que a gente já estava mandando. Enfim. Isso bem depois, gente. Isso depois, 20 anos depois, sei lá. Teve quantos anos que a minha irmã é de diferença da minha idade. Mais de 20 anos, gente. 21, 22, não sei. Só sei que eu tenho 65. Então. E aí a gente chegou em São Paulo. Eu não gostei das igrejas católicas de São Paulo. Até fui. Eu me lembro que eu ia com os vizinhos, mas eu não gostei. Era muito diferente daquela da Bahia. Aquela da Bahia era simples. Tinha um povo, era poucas pessoas, era um povo mais temente a Deus, que a gente podia confiar mais naquelas pessoas. E aí eu cheguei em São Paulo, aquela multidão lá nos lugares mais afastados da periferia de São Paulo. Aí, eu não gostei não. Enfim, mesmo assim eu ainda fiquei assim, uns 2 anos sem saber direito o que eu queria da vida. Nesses 2 anos, eu conheci uma família que eles eram da Igreja Batista. Mas não foi primeiro eles que me levaram na igreja, não. Eu sabia que eles eram da Igreja Batista, conheci outra família que estudava Testemunha de Jeová. Os Testemunha de Jeová eu me ofereceu de dar estudo, mas aí acabou que não deu certo, mas deu só uma revista lá pra mim, mas eu também... Não sei, quando as coisas é para acontecer, gente, louvado seja Deus, Deus sabe a melhor forma, né? E eu... Um sinal aqui na internet, mas voltou. Aí eu passava todo dia na frente de uma igreja, quase todo dia na frente da igreja batista. Lá tinha um mural cheio de folhetinhos, escrito versículos de Jesus. Panfleto, uns dias panfleto, outros dias folhetos. E eu ficava tão feliz quando chegava uns folhetos novos, porque eu fazia a coleção daqueles folhetos que falavam da salvação. Eu pegava. Aí até um dia que eu fui convidada para ir na igreja e eu fui. Só que dentro da minha casa eu já tinha falado que eu aceitava Jesus. Eu mesmo, eu e a leitura dos folhetos. E eu falava assim... Ninguém da minha família só tinha uma tia que era da Assembleia de Deus, mas nem ia na igreja dela. O meu pai só tinha comprado a Bíblia, mas eu não estava em igreja nenhuma. E depois a gente nem leu mais aquela Bíblia que meu pai levou, porque a gente é adolescente, jovem, já começa a entrar na vaidade, aquelas coisas, né? E aí, um dia eu fui visitar a igreja batista, mas dentro de mim eu já tinha Jesus. Louvado seja Deus. Mas eles ofereceram um presente para que levantasse a mão, aceitando Jesus. Para mim, eu já tinha Jesus. Não é que eu não queria aceitar porque eu não queria Jesus. Não, dentro de mim, eu já tinha Jesus. Mas eles falaram que ia dar um presente lá para quem tivesse aceitado Jesus. Eu fui lá na frente buscar. Foi o evangelho, na linguagem de hoje.
E eu li e me apaixonei. E ali tudo começou a mudar na minha vida. Ok? Tudo, tudo. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Muito, muito. E eu pegava a Bíblia, a Nova Aliança, ou a Velha, é tudo junto, né? E comecei a frequentar a igreja e eu começava a fazer um monte de pergunta para eles. Eu lia a Bíblia e fazia pergunta para eles. E tinha coisa que eles não sabiam me responder. Não sabia. Primeiro era de uma igreja super tradicional, que não crê nos dons nem no batismo no Espírito Santo. Diz que cessou, mas cessou foi a fé. Depois eu descobri que cessou foi a fé, não foi os dons. Enfim. Mas agradeço a Deus porque eles me ensinaram o que era ser salvo por Cristo. Aí, fiquei um bom tempo. Eu saía de uma igreja batista e ia para outra. Eu mudava de igreja, mas era de uma batista para outra. Até eu conheci o Novo Pentecostal, já ia fazer quase 20 anos que eu era crente, eu já era casada, já tinha 3 filhos, né? Aí eu conheci o Neopentecostal. Eu tinha medo. Quando eu conheci a igreja Neopentecostal, eu tinha medo. Os tradicionais falavam pra gente tomar cuidado. Você vê que o problema já está dentro das próprias igrejas, seja evangélico ou protestante. Elas mesmas já mandam você tomar cuidado com outra. Ao sino. Esse sino, você escuta ele quase de hora em hora. Em todo lugar que você estiver aqui da Itália, você escuta esse sino. Nossa, e ele tá tão forte hoje. Que ele tá longe, não tá perto daqui de onde eu tô, não. A igreja tá longe, mas ó. Não sei se vocês estão escutando, mas eu tô escutando forte. Enfim, onde eu parei? As igrejas tradicionais falavam pra gente tomar cuidado com as igrejas neopentecostal. Aí eu fui perdendo medo, frequentei a igreja neopentecostal por muitos anos. Minha vida começou a mudar mais ainda. Eu comecei, Deus, pela fé, eu comecei a obter coisas que eu não tinha tido ainda. E eu nem trabalhava não, era só meu ex-marido que trabalhava. Era só ele que trabalhava e aí a gente já começou a ter uma segunda casa, aquela coisa. A gente já foi morar na cidade, que a gente era da periferia de São Paulo, depois já foi morar na cidade. Aí depois vem as lutas e as provações, porque vem a benção, mas vem a luta. E a luta que é triste, meu Deus, pensei que eu ia morrer quando vi as lutas. Eu pensei que eu não ia aguentar. Mas sobrevivi. Ok? Então, há uns 5 anos atrás, há 10 anos mais ou menos, mas há 5 anos atrás, há 15 anos atrás eu comecei a conhecer a Itália. Então eu fiquei, vem para a Itália, volta para o Brasil, vem para a Itália, volta para o Brasil, porque minha filha mora aqui. Há 15 anos faz minha filha mora aqui. Minha filha e meus 4 netos, filho dela. Aí, mas há uns 10 anos atrás, eu comecei a acompanhar um chamado messiânico na internet. E eles diziam que o cristianismo estava tudo errado, que só eles estavam certo, bababá, e eu comecei a seguir eles. Mas chegou uma hora que eu vi que eles já estavam querendo acabar com o cristianismo. Eu falei, não, eu sou cristã, não vou negar. Eu não vou negar que eu sou cristã. E eu agradeço a Deus por ter me livrado disso, porque eu tive que ler muito o Evangelho de João, eu tive que ler muito Gálatas, Efésios, eu tive que ler muito para mim entender que o cristianismo é verdadeiro. Porque aquilo que eu aprendia lá me fazia desacreditar da nova aliança, daquilo que Paulo pregou para nós. E aí eu falei, não, preciso ler. Eu corria a ler, eu ia ler o Evangelho de João, eu ia ler Gálatas, Efésios e as Romanos, aquelas cartas de Paulo, ia ler. Aí eu falava, não, eu fico com os cristãos. Ok? Mas eu ainda era protestante, né? Mesmo cristã, mas protestante. E aí eu via que esse povo, que hoje se diz que é a doutrina judaizantes,
eu via que eles falavam muito, muito mal da Igreja Católica. E eles falavam muito mal, gente, muito mal mesmo. E dizia que tudo estava errado. E eu falei, gente, eu vou pesquisar a história da Igreja Católica. Foi eles que me fizeram pesquisar. Foi aqueles que falavam mal que me fizeram ir atrás, conhecer a Igreja Católica desde o início. Desde que comecei lá de Atos dos Apóstolos. E toda a história. Aí, e agora? Tem mais ou menos 5 anos, talvez até menos, que eu comecei a pesquisar a história da igreja. Sabe qual o resultado que eu cheguei? Tem muita coisa na Igreja Católica que eu não concordo. Vou ser sincera com vocês. Tem muita coisa que eu não concordo e eu não quero fazer nada que vai contra a minha fé em nome de Jesus. Mas eu cheguei a uma conclusão. Que o que houve não foi reforma da igreja. O que houve foi uma rebelião, uma rebeldia. Foi o que houve ali. Há 500 anos atrás. Não foi uma reforma de igreja que teve. Foi uma tipo uma rebelião mesmo. Ok? Você vê como que foi as atitudes, como foi aquelas pessoas que se uniram ao grupo. Era uma rebeldia mesmo. Que eu tenho hoje até medo do espírito de rebeldia. Por quê? Porque hoje em dia os evangélicos falam assim, não saia de uma igreja sem a bênção do pastor. Vai lá e conversa o pé da bênção, não é isso? Você não está de acordo comigo? Pois é, mas aquele homem lá que começou há 500 anos atrás, ele não foi lá conversar com a igreja. Ele não foi. Ele preferiu mesmo sair tomando o nome de rebelde, de herege, de tudo. Ele não voltou para despedir de ninguém, nem para receber a bênção de ninguém, igual hoje os pastores fazem, né? Fala pro irmão te abençoar e você ir embora. Gente, vocês não conhecem a igreja? Ok? Então, eu não vou dizer que eu sou uma católica praticante, mas hoje eu entendo a doutrina católica melhor que antes. E hoje eu não quero que me chame de protestante. Se existe uma coisa, podem até me chamar de evangélica, mas protestante eu não quero ser. Eu não quero, porque foi algo que começou numa rebeldia. Vocês podem ser contra mim, já tem um bocadinho de sendo contra, sabe? Tem um monte de gente me julgando. Tem um monte de gente por aí na internet que manda eu ler Bíblia. Você acha que eu vou brigar com essas pessoas, gente? Quem conhece meu coração é Deus. Deus sabe o que eu conheço da Bíblia. Deus sabe o que Deus me revela na Bíblia. As coisas, não é só... Cuidado que esse povo está fazendo na tua cabeça. Que povo que está fazendo na minha cabeça? Ninguém nunca chegou um católico batendo na minha porta para me pregar uma doutrina. Nunca. Nunca. Quando eu recebia lá no Facebook, até hoje é assim, porque eu não sigo tudo, não vou atrás de tudo que me manda, não. Até hoje no Facebook, quantas vezes eu recebi um monte de link dos negócios de católico, eu nunca nem abri. Não abri. Isso lá no Message, que eu recebi algum link, mas na minha porta ninguém bateu, ninguém tentou fazer minha cabeça, gente, ninguém. E as pessoas acham que ela nunca foi convertida. O que é ser convertido para vocês, hein? Vocês acham que tem que converter uma igreja ou a outra? Eu converti a Cristo Jesus, eu não me converti à igreja. Foi a Cristo Jesus, foi lendo o Evangelho, e o Senhor Jesus está em todo lugar. Ok? Então, gente, tem coisa na igreja católica que eu não concordo, mas tem coisa na igreja evangélica também que eu não concordo. Um monte. Depois que os pastores começaram a emprestar o palco para a política, piorou a situação, ok? Então é isso. Eu vos deixo aqui explicando a vocês que o que eu mais amo fazer é falar de Jesus. É levar o evangelho através dos evangelhos, do livro de Apóstolos, das cartas de Paulo à humanidade. Ok? E que Deus me ajude a continuar nessa missão.
os católicos, falei o contrário, os teólogos católicos, eles têm muito conhecimento. Os teólogos católicos estão refutando os protestantes, porque os teólogos católicos têm mais conhecimento que o protestante. Tinha um historiador aí famoso que ele está falando cada asneira na internet, falando coisa que não está escrito nos evangelhos. Meu Deus, tem compaixão. Caiu até a gota d'água aqui na minha mão agora. Jesus, obrigado, tomo posse, é uma bênção. É a benção. Vai chover? Caiu a queda bem na minha mão, que eu tô segurando o celular. Deixa eu encostar mais pra cá, que aqui tem uma coberturazinha. Então, gente, é que eu vou entrar. Então, gente, eu vou ser sincera. Hoje em dia eu acredito mais nos teólogos católicos do que nos teólogos protestantes. Se o teólogo protestante for daqueles que não creem nos dons do Espírito Santo, não creem no batismo do Espírito Santo, pois aí é que eu vou acreditar menos neles. Menos neles eu vou crer. Menos ainda. O que salvou a igreja protestante foi o meio pentecostal, foi a renovação que veio da Rua Azusa, que salvou os protestantes. Louvado seja Deus, busque ao Senhor. Busque sem Ele, nós não somos nada. O que salva os protestantes, até mesmo o catolicismo, que agora também está agora está aumentando. Um tempo atrás, porque os evangélicos protestantes, eles se renovaram primeiro do que os católicos. E agora os católicos também estão renovando. O que é renovar? É passar a crer que tem sim o batismo do Espírito Santo, que tem sim os dons e que Deus dá aquele que quiser. Então, durante mais de 20 anos de crente, deixa eu ver aqui, eu tenho que lembrar, eu tenho que voltar atrás, lembrar quando foi que meus filhos nasceram, qual a idade que tinha. 1990, uns 20 anos atrás, mais ou menos. Enfim, gente. Primeiro, eu comecei a frequentar uma igreja batista renovada, gente. Isso foi em 1995, por aí. 1995, 94, por aí. Foi. 95, 96, por aí eu comecei a frequentar a igreja batista renovada. Depois eu fui para a igreja grande que tem em São Paulo e estava bem na moda naquela época, a igreja da Marcha para Jesus. Eu fiz umas 15 marchas. Meio com meus problemas, com 3 filhos, com problema com o casamento acabou, mas eu ia, ou rindo ou chorando, eu ia para a marcha. Eu fui umas 15 marchas. Enfim, depois eu vi o quanto é necessário a igreja crer nos dons do batismo do Espírito Santo, ok? Porque só depois de muitos anos de igreja que eu fui experimentar o lado espiritual. Que a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja tão cheia do Espírito Santo, tão cheia dos dons, que a sombra de Pedro curava, o lenço que secava o suor de Paulo curava, expulsava demônio. Então a igreja se distanciou muito da igreja de Atos dos Apóstolos. Todas estão distanciadas. Católica, evangélica, todas elas estão distanciadas daquela igreja livre dos Apóstolos. Agora, essas que estão buscando a renovação carismática na igreja católica e a neopentecostal, que é das igrejas evangélicas, essas que estão buscando o mover do Espírito Santo de Deus, que Deus continua falando, que inclusive o Senhor Jesus está avisando que Ele está vindo nos buscar, ok? Aleluia. Esse movimento eu gosto, esse movimento. Mas não me chame de protestante. Não. Por quê? Por causa do espírito da rebeldia do protestantismo que veio há 500 anos atrás. Ok? Hoje em dia tem muitos pastores sérios.
que fui aprendendo ao longo do tempo. Sim, eu reconheço. Mas o princípio foi esse, gente. O princípio foi a rebeldia. Então, o meu desejo é que todos se unam num só corpo, numa só fé, num só batismo, um só Senhor, como a Bíblia diz. Agora, quem não quer se unir, bye bye. Eu quero se unir com aqueles que querem preparar a igreja para a volta de Cristo. Unido, perdoando, não se achando melhor que os outros. Aqueles que se acham melhor que os outros, não querem se misturar a grupo nenhum, porque nosso grupo é especial, eu não sei nem se esses vão para o céu. Ok? Para o céu, que a gente diz, gente, é a Nova Jerusalém. Eu creio na Nova Jerusalém, no paraíso que Cristo falou. Ok? A casa do Pai, que o Pai está preparando para o noivo. E o noivo vem buscar sua noiva. É nisso que eu creio. E eu vos deixo até a próxima. Pai, Shalom, tome cuidado, que tem muita gente no meio protestante evangélico usando a Bíblia para encaixar em doutrina que não está certa. É lendo a Bíblia que eu percebi isso, não é ninguém que veio me falar, não. Eu sigo, sim, canais de teólogos, sim. Eu sigo. Mas é na Bíblia que eu vejo os versículos para me entender, para a glória de Deus. Ok? Pai, Shalom, Shalom.